Bom dia a todos. Hoje, sexta-feira, dia 4, 4 de agosto de 2017, nós estamos continuando o estudo do Evangelho, finalizando hoje o capítulo 24, Evangelho segundo o Espiritismo, onde ele tem como tema, como Kardec, pedagogicamente, tirou a passagem de Jesus: não coloqueis a candeia debaixo do alqueire. E ele separou dentro desse capítulo alguns títulos, alguns tópicos. Não porque Jesus fala por parábolas, não procureis os gentios, os sãos não têm necessidade de médico, a coragem da fé, que já foi, e por último, carregar a sua cruz. Não coloqueis a candeia debaixo do alqueire. Candeia era tipo uma lamparina, uma luminária que tinha antigamente, porque antigamente não existia luz elétrica, Então existia um lampião, os locais mais avançados tinham um lampião, e os locais mais atrasados tinham uma lamparina, que era uma lamparina a querosene, que tinha um chumaço nela, tipo um algodão, e que você colocava no recipiente dela debaixo o querosene, tipo uma jarra fechada, que você colocava o querosene, e ela tinha uma saidinha, uma chaminha na saída, que você acendia aquilo ali. E aquele querosene ficava, demorava muito tempo até acabar aquilo. Quem é de interior sabe o que eu estou falando, E quem viveu essa época como eu vivi, aquela chama com querosene, ela deixava os nossos narizes, com muita fumaça, você ficava com o nariz escuro de tanta fumaça. Eu me lembro que no dia seguinte, a nossa mãe, a mãe das pessoas que viviam no interior, vinha para lá limpando os nossos narizes, que a gente amanhecia com o nariz preto de tanta fumaça, em função do querosene. Então isso era a candeia. O alqueire era o local onde você colocava aquela lamparina, Tinha umas menores, tinha outras maiores, então você tinha uma proteção ali onde você colocava aquela. E Jesus, falando por parábolas, ele falou para os seus discípulos, Porque Jesus, internamente, ele falava de uma forma mais que os seus discípulos pudessem entender. Mas para a multidão ele falava sobre parábolas, que é uma maneira pedagógica que todos tinham de entender aquilo que ele estava falando. Naquela época precisava que aquela mensagem se propagasse para todos os cantos. Então ele começou falando: não coloque a candeia debaixo do alqueire. Ou seja, você não pode esconder aquilo que você tem que propagar. Quanto mais iluminados os corações e as mentes das pessoas, mais facilidade nós teríamos de entender a sua mensagem. Então, se você coloca a candeia debaixo do alqueire, você corre algumas dificuldades. Qual é? Primeiro, aquilo pegar fogo e tudo se perder. E segundo, que as pessoas não teriam condições de estar enxergando. Porque Jesus é a luz do mundo. Jesus é a luz do mundo. E não se pode negar essa luz. E depois ele coloca a questão de falar por parábolas. Eu acho que foi tratado aqui acho que começou com Margarete, que tratou o primeiro tema, depois foi Carlas, depois foi Maurício, depois foi Marcele, E a gente está fechando esse tema hoje, quando ele coloca a questão de não procurar os gentios, Jesus fala: não procure os estrangeiros, procure primeiro quem está perto, quem está preparado para ouvir e entender a minha mensagem. Aqueles que já estão com o coração aberto para receber essa mensagem. Não adianta você malhar em ferro frio agora, vamos ver quem está perto de nós. Isso é a mensagem para as pessoas que nos cercam e que muitas vezes são céticos. Aqueles em que a gente possa levar uma palavra amiga, possa levar uma mensagem de conforto, de carinho, e que estão próximos a nós. Então não vamos procurar aonde a gente ainda o solo não é fértil, aonde essa semeadura
estaremos semeando em solo que não vai produzir frutos agora. Cada coisa a seu tempo, cada coisa no seu lugar, cada coisa. Por isso que a doutrina nos chama e nos convida para o raciocínio, para a fé raciocinada, para não a fé cega, né? Que a fé cega é onde você é conduzido de acordo com a visão do outro e não de acordo com o seu próprio entendimento. A maior conquista nossa está em nós, de fato, absorvermos os ensinamentos e a gente ter a certeza de que a gente evoluiu em cima do que a gente estudou, do que a gente está perseverando, em cima do que a gente está fazendo. Né? Não basta eu saber, eu tenho que mostrar que a minha conquista é real quando eu pratico aquilo que eu estou aprendendo. A nossa evolução é lenta, mas a Terra é uma escola dos espíritos. Né? Nós estamos de passagem aqui. Como Jesus fala, quem não perseverar vai perder. E quem achar que os seus tesouros estão aqui, quando chegar no reino dos céus, já vai ser dito, olha, você já teve as suas conquistas lá. E eu me lembro de Lázaro, né? Lázaro do mendigo, aquela situação toda, onde aquele Lázaro se dedicou totalmente ao materialismo, e chegou lá, queria continuar tendo aquela mesma situação, e aquele mendigo chegou lá e foi tratado com honras, com alegria. E Lázaro não entendeu e perguntou por quê. Disseram, você já teve tudo lá, você se dedicou apenas ao materialismo. Esse aqui pediu uma prova de dificuldade e venceu essa prova de dificuldade. Então a luz que a gente busca é a luz da fé, essa luz da candeia. Essa é a luz da fé. A fé na vida futura, a fé que a vida continua, a fé que nós não estamos aqui por um acaso. O acaso não existe. As coincidências são colocadas no nosso caminho para que a gente tenha olhos de ver e para que a gente possa abraçar essas oportunidades que nós temos de cada reencarnação. Um dia alguém vai nos perguntar o que tu fizestes da última reencarnação que eu te propiciei, né? E o que a gente vai falar? Né? Então, vamos ter que conversar com os nossos mentores, com os nossos anjos, guardiães, vamos ter que conversar com as pessoas. Nós estamos no mês dos pais, agosto, mês dos pais, né? E qual a nossa responsabilidade em relação aos filhos que pedimos, que não são nossos, mas foram confiados a nós? Qual a nossa relação? Qual as nossas responsabilidades em relação a isso? Né? Como fizemos para que eles pudessem melhorar daquele espírito que nós recebemos? Que atuação tivemos em cima disso? Né? E como nos comportamos em relação a isso tudo? Os filhos crescem, mas não deixam de ser filhos. Né? Os nossos filhos, filho é uma viagem que você sabe como começa, mas que não tem fim. Receber um filho é você entrar numa viagem que não tem fim, que não termina, que os encontros e desencontros vão continuar acontecendo para todos sempre, e que um dia a gente vai encontrar num momento de felicidade, e aí a gente não vai mais se separar. Mas enquanto isso, nós vamos vivendo as nossas dificuldades e temos as nossas responsabilidades. O Evangelho coloca para a gente, o Livro dos Espíritos, que a maior responsabilidade que nós temos em relação ao nosso futuro reencarnante é a família e são nossos filhos. Pode ser os maiores débitos, como pode ser as maiores conquistas. Né? Recebo um espírito para que eu possa ter responsabilidade na sua evolução, no seu crescimento e na sua moldagem futura. Até os 7 anos eu tenho grandes possibilidades de ter uma influência em cima desse filho para corrigir os defeitos que ele venha trazendo de encarnações passadas, pretéritas.
Então é hora da gente não pensar com orgulho, mas pensar com responsabilidade, né? O nosso papel de pai, o nosso papel na família é um papel de prover o crescimento daqueles que recebemos e de não abdicar disso em tempo algum, em tempo algum. É uma viagem que não vai ter fim. E a gente vai se reencontrando. E muitas vezes eles vêm para nos ensinar, já vêm com uma visão melhorada, são espíritos milenares e que vieram também para nos ajudar na nossa caminhada. Então é necessário que a gente, que essa luz venha também para iluminar as nossas consciências e para que a gente possa ter a condição de crescimento nessa escola que nós estamos aqui porque precisamos, porque merecemos. Temos a família que pedimos. Eu não pedi para nascer, pedimos sim. Aliás, imploramos para estar aqui, porque as nossas provas passam por aqui. O nosso crescimento passa por aqui. A nossa evolução espiritual, as leis de Deus, nós vamos ter que viver na prática aqui. O mundo espiritual a gente evolui sim, mas evolui através do arrependimento das falhas que tivemos aqui. Por isso que estamos habitando um planeta de prova e expiação. Expiação são os meus resgates. Então, quando eu pego meu bebê e olho para ele, eu tenho que perguntar que resgate está a caminho. Mas eu sei que eu tenho um direcionamento que é o amor, né? Esse amor incondicional que move o mundo, essa energia que move o mundo e que me move em direção às pessoas, em direção à família, em direção aos meus filhos, esse amor me transforma. Porque ai de nós se fôssemos robotizados, sem sentimentos. Ai de nós se formos sem sentimentos. E a gente percebe que nesse planeta onde o mal se compraz em relação ao bem, essa questão de não ter sentimento em relação ao próximo, é muito ruim. É muito ruim para a própria humanidade, né? Se cada um de nós, com a nossa consciência, com a luz da candeia que nos move, se a cada dia nós amanhecermos melhor ou dispostos a melhor do que o dia anterior, o mundo vai estar melhor. E quem é o mundo senão nós? Nós somos o mundo. Né? E quem somos nós se nós não tivéssemos o amor? Se Jesus não estivesse com a sua luz nos iluminando e nos convidando, eu sou o caminho. Ninguém chega ao Pai senão por meu intermédio. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém chega ao Pai senão por meu intermédio. Então essa candeia que ele fala desse capítulo 24, ele está falando tanto para iluminar as nossas mentes, como para que a gente possa propagar a boa nova. Não escondas aquilo que você sabe. Não esconda o seu conhecimento, apesar das dificuldades. Não me renegue. Pedro renegou Jesus 3 vezes. Jesus sabia disso. E mesmo assim, ele o perdoou e o chamou para a sua seara, o chamou para a sua boa nova. Sabia que as fragilidades humanas nos levam muitas vezes a isso. As nossas próprias dificuldades, momento de incerteza, momento de vibrações negativas, momento em que o nosso emocional não nos convida a seguir, onde a nossa autoestima está em baixa. Isso tudo acontece conosco, pelas próprias dificuldades que o mundo não traz. Mas se a gente tiver essa luz, se a gente tiver o Evangelho, se a gente tiver a certeza de que estamos aqui de passagem, se a gente não aderir ao materialismo puro materialismo, nós vamos conseguir caminhar, nós vamos conseguir nos levantar e caminhar em função das próprias dificuldades. Me lembro daquela passagem do Cristo, onde Jesus estava pregando para os seus discípulos, e chegou daquelas pessoas que estavam caminhando com Jesus e perguntou assim: mestre, o que fazer para eu conseguir a vida eterna? O que Jesus falou para ele? Afaste de tudo que você tem e siga-me.
largue tudo que você tem e siga-me. E aí você vai conseguir conquistar a vida eterna. E o que aquele senhor, que aquela seguidor do Cristo falou? Mas eu tenho minha casa, mas eu tenho minhas coisas, eu não posso fazer isso. Né? E qual a oportunidade que aquele senhor teve, que aquela pessoa teve, de ser um discípulo do Cristo, de ser um dos 12 apóstolos, porque Jesus ia lhe dar uma chance, estava testando para ver a sua fé. Né? Homens de pouca fé, onde está a nossa fé? E nós fraquejamos na nossa fé o tempo todo. Qualquer um de nós, de repente, faria a mesma coisa, e faríamos hoje ainda a mesma coisa. Muito sacrifício para eu conseguir aquilo. Não posso abrir mão daquilo, mestre. Eu preciso voltar para tomar conta daquilo. E muitas oportunidades são perdidas na nossa vida. E quando ele diz que ele não veio para os são não tem necessidade de médico. O que Jesus está colocando para a gente aí? A necessidade, ele veio para aqueles que sofrem, para aqueles que amam o seu semelhante, né? Para aqueles que abrem mão do orgulho, da vaidade, do egoísmo, para aqueles que estão precisando de alguém para direcionar. E ele disse mais, quando eu não estiver aqui, eu vou mandar, né, o Consolador prometido. E nos mandou o seu Consolador prometido. Instruiu os espíritos superiores para começar a comunicação real, verdadeira, para que nós pudéssemos ter conhecimento. Esse capítulo 24, ele coloca muito bem para a gente aqui a questão de que os espíritos começaram, em todas as partes do planeta, a passar as mesmas mensagens. E aí você conhece a diferença do espírito superior para o espírito imperfeito, que somos nós. Né? O brincalhão, aquele que mente, aquele que se faz passar por outros espíritos, entendeu? Nós começamos a receber as mensagens e Kardec começou a codificar para que a gente pudesse continuar com essa luz que o Cristo falou para a gente. Então, essa candeia que nós precisamos estar acendendo, primeiro acender em nós, né? Abrir mão da descrença, Qual religião, qual de nós não acredita que a vida continua? Até o ateu, nos momentos de dificuldade, ele percebe que a vida continua, né? Porque ele pode não acreditar em nada, acreditar que tudo é fruto da ciência, do acaso. Mas quando ele chegar na hora do seu encontro verdadeiro, da sua partida, ele vai pedir: Deus me ajude, Senhor me ajude. Nessa hora nós nos voltamos para Deus. Porque nós trazemos entranhado na nossa consciência essa visão, essa noção de que nós de fato não somos daqui. Né? É como se nós estivéssemos num navio, parando de porto em porto. Enquanto tem alguém agora, nesse momento, indo ao encontro daqueles que foram antes, e sendo recebido com festas, porque a saudade que bate aqui, bate lá. E os nossos encontros vão acontecendo. Enquanto tem tantos embarcando no navio nesse momento, para ir ao encontro daqueles que estão lá, na espiritualidade, esperando, tantos outros estão chegando aqui para mais uma vida, para mais uma reencarnação, para passar pelas suas provas e pelas suas expiações. E que com mérito, com conquista, muitas vezes nós pedimos. Uma vida difícil, muitas vezes nós pedimos. Porque isso acelera a nossa evolução. Acelera o nosso crescimento. Acelera o nosso progresso espiritual. E através desse progresso espiritual, nós vamos chegar à felicidade com mais rapidez. Então tudo é uma conquista, o progresso é individual. O que eu faço dentro da lei de ação e reação, o que eu faço é que cai na minha conta. Não é o que o outro me faz. Então, se eu partir para a questão do olho por olho, dente por dente, eu não vou estar colocando a candeia. Eu não vou estar iluminando. Muito pelo contrário, eu vou estar tendo recaídas.
Porque se o que o outro me faz e eu não gosto, eu faço igual, qual o meu mérito? Qual a minha conquista espiritual? Porque o que conta comigo são as minhas conquistas espirituais. O quanto eu evoluí nesta encarnação. Quanto eu evoluí ou não nessa encarnação. Né? As provas que eu tenho que passar, está lá no livro dos Espíritos, acho que a questão 643, as provas que eu tenho que passar. Primeira prova mais complexa é a prova da abastança financeira. Essa é a pior prova que eu tenho que passar, porque é a prova que me leva ao materialismo. E toda prova que me leva ao materialismo, né, o meu resgate é muito forte, é muito pesado. Então, quando eu tenho a abastança financeira, quando eu tenho as facilidades financeiras, e eu me perco nessa facilidade, porque também é uma prova para ver o que eu faço com os recursos que eu tenho, de que forma eu vou aplicar esse recurso. Então, essa abastança financeira é uma das provas mais difíceis que, dentro das nossas imperfeições, eu tenho que passar. A segunda prova é a prova dos vícios. Então, essa luz dessa candeia que eu preciso me iluminar é uma luz que me leva a enxergar as diferenças. A prova do vício é a segunda prova com muita dificuldade de vencer. E não é o vício de beber, de fumar, né? O vício é tudo aquilo que eu faço em excesso, que eu não preciso fazer e eu faço, né? É toda aquela dificuldade, é todo aquele pensamento negativo, é toda aquela maldade que eu tenho em relação ao meu semelhante, é toda aquela não misericórdia em relação às dificuldades do outro, é todo aquele egoísmo que eu tenho, que eu acho que tudo tem que ser meu, tudo tem que ser para mim. Ou seja, todas essas dificuldades, isso são vícios que eu carrego e que eu preciso estar retirando isso de mim. É toda a minha angústia, toda a minha ansiedade, é toda a minha incompreensão para o defeito do outro. Porque eu acho que eu não tenho defeito, só o outro que tem. Eu acho que eu não preciso entender o outro, só o outro precisa me entender. Né? Então isso é o orgulho. E esse orgulho é nefasto na minha encarnação. Ou seja, a gente precisa perceber que a gente já está no processo evolutivo, de certa forma, caminhando. Né? Dentro da nossa evolução, nós já passamos pelos mundos primitivos, já é uma conquista. Estamos em busca do planeta de regeneração, que seria uma outra conquista do espírito. Então, essa abastança, essa prova da abastança financeira é uma das piores que a gente tem que passar. E nós vamos passar, e vamos pedir. Quando falhamos com os nossos filhos, é uma outra prova. Eu não posso perder meus filhos para o mundo. E por isso eu tenho que ser diligente. E muitas vezes eu tenho que ser duro. E muitas vezes eu tenho que dizer não mesmo. E muitas vezes eu tenho que acompanhar. Né? Então, até os 7 anos, eu posso atuar fortemente para mudar as dificuldades que eu percebo que ele trouxe. De 7 aos 14 ele já vai moldando a sua verdadeira personalidade. É mais difícil. E dos 14 em diante, a gente já tem mais dificuldade, mas podemos trabalhar o amor e trabalhar a amizade. Podemos nos tornar amigos dos nossos filhos, por que não? Eu já não consigo mais ser aquele pai que impõe, mas posso ser aquele pai que aconselha, que acompanha, que sempre esteja presente na vida dos filhos. Né? Para que eu não perca para o mundo e para que essa minha encarnação não seja perdida. Porque tudo começa na nossa família. Né? A família é a célula maior que nós temos para prover o crescimento dos nossos espíritos. E eu só cresço nas dificuldades. Eu só cresço nos conflitos. Eu só cresço quando o outro aponta a minha dificuldade, que muitas vezes eu não sei. Porque eu nasci assim, eu cresci assim, eu vou morrer assim. Eu tenho síndrome de Gabriela. Né? Para mim tá bom, é bom ser assim do jeito que eu sou. Se todo mundo me entender dessa forma, se todo mundo me aceitar da forma que eu sou, arrogante, prepotente, egoísta, tal, para mim o mundo está às mil maravilhas. Eu estou num patamar acima dos demais. Mas quem somos nós? Quem somos nós
para usar preconceito. Que luz é essa que Jesus colocou para a gente? Eu não vim para os sãos, eu vim para aqueles que estão doentes. E quem de nós pode se considerar superior a ninguém nesse planeta? O que nós fomos ontem? O que seremos amanhã? Como está o livro da nossa atual existência? Muito bom estar na casa espírita, protegidos, harmonizados, orientados, mas e no meu dia a dia? Lá fora, como é que estão as minhas ações? Será que eu ainda me comprazo com a coisa, com o mal? Eu me lembro da passagem de Saulo, né? Depois Paulo de Tarso, que ele diz, por que todo mal que eu sei que eu não devo fazer, eu faço? Como que está a minha luta interna em relação a essa dificuldade? Como está a minha luta interna em relação a... Quem ganha essa briga comigo? O meu lado ruim ou o meu lado bom? Porque todos nós temos o nosso lado bom também. Como cultivamos isso é que é o problema. Qual a dificuldade? Se a gente já aprender a não reagir automaticamente, a não dar vazão àquele instinto negativo que nós temos, aquele cachorro mau que habita dentro de nós e que a gente muitas vezes tem vontade de estraçalhar o outro, de acabar com o outro, se a gente conseguir já ter autocontrole e contar até 10, a nossa reação já vai ser melhor. A partir do momento que eu paro, acalme-te. Acalme, não age precipitadamente. Entenda o processo que o outro está passando. Chama isso de empatia. Muitas vezes o outro que me agride, está agredindo a ele mesmo, porque eu nada lhe fiz. Por que eu vou reagir da mesma forma, do mesmo tom? Bateu, levou. Nós já estamos numa outra proposta, né? Nós já sabemos, já conhecemos que o mal e o bem é tudo igual, já sabemos que não é. Nós já sabemos que não é. O mal vai nos levar a mais resgates adiante. O bem vai ser nosso advogado, aonde a gente estiver. Então a gente já sabe que o mal e o bem é diferente. Então essa luz já nos ilumina. Já nos ilumina. Porque tem muita gente que ainda não aprendeu isso, que não sabe disso. Acha que tanto faz fazer o mal como o bem, é a mesma coisa. E aí nós estaremos retroagindo à lei mosaica. Olho por olho, dente por dente. É necessário que a gente dê o exemplo. Essa luz dessa candeia é o exemplo que nós precisamos estar passando, precisamos estar perseverando e precisamos passar por essa dificuldade. Quando Jesus fala em carregar a cruz e não se esconder, Jesus está falando em divulgar. E ele sabia que os seus discípulos iam passar por toda sorte de dificuldade. Ele sabia que aqueles que iriam passar pelo cristianismo iriam ser jogados às feras nas arenas, iriam ser decapitados, iriam passar como Joana d'Arc, ser queimado na fogueira da ingratidão, iriam passar pela Santa Inquisição. Até hoje, o Estado Islâmico vive para perseguir os cristãos, mas a troco de quê? Se eles têm uma visão diferente de mundo, de religião, por que não tentam passar isso e conquistar os seus adeptos? Porque perseguir os cristãos. E com toda essa perseguição, nós temos hoje quase 8 bilhões de habitantes no planeta. 4 bilhões são cristãos, com toda a perseguição. Então essa boa nova que Jesus, essa luz, continua iluminando as nossas consciências, continua apesar de todas as dificuldades, apesar de todas as perseguições. O Evangelho kardeciano, a doutrina espírita, o Consolador prometido, também é fruto de muitas perseguições. Mas um belo dia, todos vão chegar à conclusão de que a vida futura é uma realidade.
de que a reencarnação é uma realidade, porque aí reside a justiça divina. Aí reside a possibilidade do nosso crescimento, de utilização do nosso livre-arbítrio. Eu tenho a possibilidade de fazer minhas escolhas, porque eu tenho inteligência. Estar aqui hoje de manhã é uma escolha nossa. É uma escolha nossa, porque nós já sabemos que fazer o bem, fazer o mal é diferente. Nós já sabemos que é diferente. Nós já sabemos que as nossas conquistas verdadeiras espirituais são conquistas que têm valor em relação ao nosso progresso. Nós sabemos que nós precisamos chegar a um mundo de felicidade, a um planeta feliz, que a gente possa contribuir com a humanidade. Então a gente já sabe, apesar das nossas dificuldades, apesar de espíritos ainda imperfeitos, que muitas vezes cede, né, aquelas vibrações negativas. Mas a gente vai reagindo, a gente vai buscando a diferença. Então, quando ele fala que de que serve um homem ganhar o mundo se perder a si mesmo? De que serve um homem ganhar o mundo se perder a si mesmo? Então, aí eu lembro daquela passagem ali, né, da rainha de França, uma rainha aqui na terra, com todas as mordomias, com todas as benesses. E quando ela chegou lá, o que ela teve? Seus amargos arrependimentos levaram ela a tempos e tempos e tempos de sofrimento. De que vale o homem ganhar o mundo se perder a si mesmo? Isso não tem valor. Isso é uma encarnação jogada fora. E segundo a espiritualidade passa para a gente, existe uma fila enorme querendo reencarnar. E nós ganhamos essa possibilidade. Então não estamos aqui por acaso. Estamos aqui no cumprimento de uma missão. Estamos aqui de passagem. Somos passageiros. Somos companheiros de viagem. Companheiros de viagem. Cada um com sua bagagem. Uns têm uma bagagem melhor numa situação, outro uma bagagem em outra situação, mas precisamos o quê? Complementar a nossa bagagem com entendimento. Eu preciso aprender com o outro. Aquilo de bom que ele já trouxe, que ele já aprendeu. Será que eu preciso sofrer para aprender? Será que eu não posso aprender vendo o sofrimento do outro? Se eu for solidário, né? E se eu pensar, me colocar no lugar do outro, eu vou aprender com o sofrimento dele, eu não preciso passar pelo mesmo sofrimento. Agora, se eu não for, eu vou ter que passar por isso. Então, nesse mês de agosto, é um mês de muita reflexão para nós, para todos nós, né? A questão da paternidade é uma questão de importância e de responsabilidade na nossa vida. Recebemos os nossos filhos como companheiros de viagem, para que a gente tenha compromisso com eles, para que nós tenhamos responsabilidades para com eles, para que nós possamos avançar e crescer juntos. Muitas vezes são espíritos milenares que vieram para nos ajudar, para nos ensinar. E muitas vezes são resgates que estão a caminho. Se eu não resgatar agora, vou ter que resgatar em algum tempo. Então eu não posso perder de vista isso. Não é um dia para receber presente e para ficar por aí, e papaizinho, não é um dia disso. Né? Pai volta a falar. A família, tudo começa na família, e ser pai é você embarcar numa viagem, né, que jamais vai ter fim. Então que a gente possa carregar essa cruz que Jesus pediu a gente, com a certeza de que estamos no caminho da nossa evolução. Que a gente possa não colocar essa candeia escondida, porque a luz que ilumina o mundo tem que primeiro iluminar a nossa consciência. Se ela não iluminar a nossa consciência, jamais a gente vai conseguir iluminar o caminho de quem quer que seja, né? Esse caminho precisa ser sedimentado. É o caminho, a verdade e a vida. Então, que essa nossa candeia cada vez mais esteja mais iluminada, para que o nosso caminho, o nosso progresso, a nossa evolução enquanto espírito se proceda o mais rapidamente possível.
Ainda temos um longo caminho pela frente. Estamos no sopé de uma montanha. Precisamos chegar lá no topo. Mas o esforço é individual. Mas temos ajuda. Temos o Evangelho, temos a luz, temos as leis de Deus, temos tudo que possa nos guiar. Agora, nosso livre-arbítrio nos leva a fazer as nossas escolhas. As escolhas são nossas consequências também. De que lado eu quero estar? Né? Essa é a questão que a gente precisa resolver entre nós. Então, terminamos aqui o capítulo 24. Semana que vem, começaremos o estudo do capítulo 25, buscai e achareis. Que o Senhor possa nos abençoar.